igreja, eu ia na igreja, amava estar na igreja. Eu sempre gostei muito de igreja, porque eu trabalhava não, né? Desculpa, eu estudava numa igreja e eu frequentava uma igreja, só que eu estudava numa outra igreja. Eu estudava na Igreja Batista, que era uma igreja bem assim, tradicional também. E lá existia uma escola, essa escola existe até hoje. Inclusive, tem alguns meninos lá da Wave que eu cuido que eles estudam lá, é bem legal. E eu estudei lá meu ensino fundamental inteiro. Então, assim, até os 13, 14 anos, eu fui cercado numa bolha gospel cristã evangélica. Eu não tinha muito pra onde correr. Mas até então era algo que fazia parte da minha família, da minha vida, né? Era algo que fazia parte de mim. Então, eu não tinha um conhecimento com a pessoa de Cristo, eu tinha conhecimento com a religião, com a religiosidade. A minha mãe, ela é super religiosa nesse sentido, não pro lado negativo, né? Sim, Minha mãe é pastora, dedicada, né? o meu pai é presbítero da igreja. Então, assim, os dois servem muito, são muito ativos, sempre foram. Então, eu sempre tive muito exemplo de estar na igreja. Então, pra mim, fim de semana era igreja. Sexta, sábado, domingo, sempre foi igreja, sempre fui apaixonado. E porque eu tinha boas referências, né? Tinha o Dani, o pastor Wilson. Eu sempre fui completamente apaixonado nos dois, assim, desde pequeno. Olhava pro Dani cantando, eu falava, quero ser amigo desse cara. Eu lia o pastor Wilson pregando, eu falava, nossa, um dia eu quero pregar igual esse cara. Então, eu tive essas referências, né? Só que eu não conhecia Cristo, cara. Eu conhecia a religião. Até Queria te desafiar já, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí, dá uma curtida aí pra dar uma força pra nós. Então, até que teve um dia, e isso passou os anos, né, que aí eu saí da escola e eu fui pro ensino médio, uma escola maior. Aí no colégio era uma bolha, porque a minha sala era pequena, todo mundo ali era cristão, porque o pai é cristão e colocou ali. Por mais que a pessoa às vezes não tinha comportamentos cristãos, mas tinham ali uma essência evangélica. Então, assim, era mais fácil você lutar contra o pecado, né? Você não fazer as coisas erradas porque é pecado. Quando você sai dali e vai para uma escola que tinha 6 salas com 70 alunos, com um cristão na sala só, que era evangélico na sala, o restante não era. E você falar, não, eu não vou fazer isso porque é pecado, o pessoal dá risada, o que que é pecado? Como assim pecado? Então você sai de um contexto e vai para outro muito diferente, né? E isso me deu uma balançada. Aí eu fiquei ali uns anos um pouquinho perdido, assim, em relação a entender, até porque eu não lia a Bíblia, eu não tinha um costume de ler, eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar essas coisas, assim. Minha parada era futebol, cara, eu era apaixonado em futebol. E não de jogar só, porque eu não era craque, né? Aham, Sei jogar, mas não sou craque, mas também não passo vergonha. Mas eu era apaixonado em assistir. Sou assisti. São Paulino doente, sempre fui. Era até de uma fase que eu era comercialino doente também. Hoje em dia não. Não, só tem comercialino doente. Só basta comercialino tem que ser Tem que doente. ser Porque vou te falar, viu? Agora, hoje em dia eu nem. O bafo aqui comercial eu nem acompanho mais, não, mas São Paulo ainda continua acompanhando bastante. Então, a minha vida era só essa, né? Aí eu comecei a descobrir outros mundos. Então, assim, eu comecei a ficar um pouco perdido em relação ao evangelho, porque eu não entendia, né, o que que era o evangelho. Pra mim era só ir na igreja. E isso com 14, 15, 16, 17, entrei na faculdade. Aí na faculdade é um mundo muito aberto, convite pra festa, tal, mas eu mesmo nesse período eu ia na igreja, eu nunca deixei de ir na igreja, mas eu ia na igreja e só ia. eu estava cursando o quê nessa época? Eu entrei em engenharia de produção, fiz um ano, e aí porque assim, eu era quando eu estava nesse período, até falando um pouquinho dessa questão da vocação, eu fiz muito teste vocacional, porque eu não sabia direito o que que eu ia ser, né. E aí eu sempre entendi uma coisa, que a vocação, ela parte de alguns princípios, né. Por exemplo, aquilo que você gosta, aquilo que você é bom, não bom apenas, né, mas aquilo que você tem facilidade. Eu falo para os meninos, né, porque a qualidade ela vem com o tempo, né. Então, assim, aquilo que você tem facilidade, então ela nasce com aquilo que você tem prazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom. Ela nasce do reconhecimento das pessoas e ela vem também naquilo que você é inconformado, né. Isso foi aprimorando com o tempo, mas naquela época eu sabia que essas 2 coisas iniciais eram fundamentais, eu ter prazer e eu ser bom, eu ter facilidade. E aí eu lembro que na escola eu era bom e tinha facilidade em 3 matérias, né, que era história, que eu sempre fui apaixonado em história, matemática e física. Matemática eu era muito bem mesmo, eu era campeão de tabuada, essas coisas. Física eu conseguia entender bastante, não era super bem, mas o resto era muito ruim. Então assim, a distância era muito. Então eu fiquei assim: "Gente, deve estar em alguma dessas áreas, né".
Tenho certeza. Aí eu fui pela lógica, tenho 2 exatas e uma humanas, então eu vou de exatas, então é alguma engenharia. Eu sou exatas, pô, eu falava: "Eu sou exatas". E meus amigos tudo ia pra exatas também, eu falei: "Então gente, é exatas, vamos pra exatas, engenharia". Aí eu cursei engenharia, não passei nos vestibular, não passei por pouco, cara, eu passei por questão de 10 pontos, 4 pontos, alguma coisa assim. Mas não quis tentar de novo, já quis ir pra faculdade, fiz 1 ano lá, eu encontrei de fato a exatas, né, eu falei: "Gente, não é a exatas que eu conheci na escola não, tem alguma coisa diferente aqui". Aí eu não me dei bem, não gostei, e aí depois de 1 ano eu mudei pra ADM. Aí eu fiz mais 2 anos de ADM, até então eu fiz 3 anos de, eh, faculdade. Engenharia de produção e ADM eles são muito semelhantes, então eu peguei muita matéria, assim, que bateu. Então, estava praticamente no meu 3º ano, fiz esses 3 anos. E no primeiro ano de faculdade, foi o ano que eu mais fiquei perdido, assim. Foi o único ano, graças a Deus, foi só 1 ano, que eu fiquei mais perdido nisso. Eu ia na igreja, mas depois saía com meus amigos, ia pra alguma festa, ia encontrar com eles, então comecei a ficar um pouco perdido nisso. Foi 1 ano mais ou menos assim, até que, cara, do nada, eu lembro certinho que foi final de 2015, começo de 2016, alguma coisa assim, eu não lembro a data, mas eu lembro o dia. Foi um domingo que eu acordei, eu estava meio mal esse dia, sabe, eu acordei meio ruim, assim, sabia que tinha feito coisa errada, não tinha feito, né, assim, não tinha usado droga, não tinha fumado, não Sim. tinha transado, não era isso. Mas eu tinha bebido um pouquinho a mais do que era do que é legal beber, né, do que a Bíblia fala. Tinha dado uma exagerada. E eu nem gostava disso, eu fazia mais pra me sentir Pra ser parte aceito, assim, né. isso. Então também tinha todo Não esse ser aceito em si, mas pra isso, pertencer, pra né. pertencer. Então Perten tinha isso também, que eu me sentia mal, porque eu sabia que estava fazendo errado, mas na minha cabeça era porque a minha religião não deixava, a igreja não deixava, né. Aí eu cheguei em casa no domingo, tal, eu estava assistindo uns vídeos no YouTube, e estava naquela fase que era os 50 fatos sobre mim. Você não sei se você lembra disso, há muito tempo atrás. Não. Muito tempo. E era um monte de gente postava um monte de vídeo falando 50 fatos sobre ele. Os famosos, né. Aí até que teve uma menina que ela postou, assim, 10 fatos sobre Jesus. Eu falei: "Pô, deixa eu assistir isso aqui". Aí eu peguei e assisti esse vídeo. Aí no meio do vídeo eu comecei a chorar, eu falei: "Cara, como assim?". Eu fiquei: "Gente, como assim? Como que essa menina tá falando de Jesus desse nível de intimidade?". Até onde eu sei, esse Jesus é o mesmo Jesus que eu sirvo a minha vida inteira, que eu vou na igreja todo domingo, eu vou adorar esse Jesus, é o mesmo Jesus. E aí eu falei: "Como que ela conhece tanto assim e eu não?". Eu frequentei congresso, conferência, acampamento minha vida inteira, eu ouvi falar de Jesus a vida inteira, e eu não saberia falar o desse Jesus, que tem alguma coisa errada aí. E eu fiquei em loop naquele vídeo do YouTube, cara. Tá vendo como que é as redes sociais, as mídias, é um vídeo Ah. aleatório, aleatório. Uhum. Sabe, tava lá no meu na minha thumb e eu nem consumia esse tipo de conteúdo, porque eu não estava estudando, vendo aquilo. Uhum. Apareceu, eu falei: "Pô, interessante, deixa eu ver". Fiquei em loop. E a partir daquele dia, algo mudou em mim que foi o seguinte, eu lembro que eu fiz uma seguinte oração, eu falei: "Jesus, eu quero ser sincero aqui, eu tô cansado de viver uma religiosidade". De ficar porque eu ia nos acampamentos, voltava no domingo, nossa, no fogo. Aí eu lia 10 capítulos da Bíblia, orava 1 hora. Chegava na quarta-feira, já estava desanimado, não con e aí quinta, aí passava 1 semana, 2 semanas e nem pegava mais na Bíblia. Então eu estava cansado dessa montanha-russa, Sim. eu não queria mais uma religião de fato, assim, eu queria conhecer a Ele. E aí eu fiz uma oração sincera, eu falei: "Jesus, eu quero te conhecer, e eu sei que o único caminho pra te conhecer é através da Bíblia". Eu não vou ir conversar com o pastor por enquanto, não vou numa igreja, eu quero conhecer o Senhor através da Bíblia agora. E é o seguinte, eu vou começar a ler, e eu vou começar a ler ela através do Evangelho de Mateus. Porque eu lembro que eu escutei um pastor falando assim um dia: "Não, começa por Marcos, porque Marcos é o evangelho mais curto, mais fácil, depois você vai para uma epístola, você vai ler Tiago". Eu falei: "Não, não vou vamos começar com Mateus, se tá na ordem lá, é porque tem que estar nessa ordem". Aí eu falei: "Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, porque eu tenho dificuldade", eu falei disso, assim, falando, né, "Eu tenho dificuldade, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, e vou orar o que eu conseguir orar. E o meu desejo é que o Senhor se faça conhecido para mim, eu quero te conhecer". Então tá, naquele dia eu li Mateus capítulo 1, que era só genealogia. Eu falei: "Nossa, tá bom. Amém, né, o senhor tem pra mim, ok, a maioria de Mateus é genealogia". E fiz uma oração. A minha oração era assim: "Jesus, eu quero te conhecer". Cara, não durou 5 minutos, o tempo de leitura e o tempo de oração. E fui fazer minhas coisas. Esqueci, continuei a minha vida normal. Na segunda, mesma coisa, Mateus capítulo 2, 1 minutinho de oração. Na terça, e foi indo. E eu falei, e o meu foco era ter essa constância em conhecer a Cristo, sabe, em criar esse relacionamento.
Até que do nada, passou umas 3 semanas, eu comecei a ver que eu estava diferente, quando eu trabalhava nesse período, eu trabalhava na Volkswagen. Eu tinha entrado na Volkswagen, tinha entrado como estagiário, estava pra ser efetivado já, isso em 2000 comecinho de 2016, fevereiro, março. E eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro, né, já estava trabalhando o dia inteiro e eu ia pra faculdade à noite. Aí eu ficava assim: "Gente", eu chegava lá e falava: "Cara", sabe, já começava a ficar ansioso pra chegar 10 horas da noite, pra eu chegar em casa pra ler a Bíblia. Eu falei: "Tá, alguma coisa tá tá meio esquisito isso aqui", porque eu era 8 horas, eu acabado de chegar no serviço, eu não via a hora de dar 10 horas pra chegar em casa, 10 horas da noite, e eu passava o dia inteiro ansioso, porque assim, eu não levava a Bíblia ainda pra ir pra faculdade, para o trabalho, então, eu passava o dia inteiro ali escutando louvor, tal, via, mas eu queria ter o meu tempo com Deus no meu quarto ali, sabe. E eu passava o dia inteiro vendo e eu comecei a perceber que aí eu não estava lendo um capítulo, eu comecei a ler 3 sem perceber. Começava a orar 10 minutos, 15 sem perceber. E aí as coisas foram mudando da minha vida. Aquilo que antes eu gostava, por exemplo, a questão de sair pra me encaixar nas amizades. Falei: "Cara, não é nisso que eu quero me encaixar. O que eu quero me encaixar é muito maior do que isso, sabe. Eu quero me encaixar mesmo numa experiência genuína, verdadeira, em conhecer o Cristo mesmo que a palavra fala. Nisso que eu quero me encaixar, não nessas amizades, assim, né, com todo respeito a essas pessoas, mas eu não quero isso. E ali eu comecei então a parar de fazer as coisas que eu fazia, foi muito automático. Parar de escutar a música que eu escutava, parar de fazer as coisas que eu fazia, de falar as coisas que eu falava. E foi meio que automático. E consequentemente eu comecei a encontrar o valor na igreja, não instituição. Eu já amava a instituição. Comecei a encontrar o valor no corpo, porque paralelamente a esse momento que eu estava, passando, um amigo meu estava passando a mesma coisa, o Luanzinho, não sei se você conhece. O Luan lá da nossa igreja, o Luan Mosna. Ele passou a mesma coisa que a gente estava passando, que estava passando por um processo de conversão também, e ali a gente se uniu, a gente não era tão amigo, porque ele é da idade do Dani, né, então ele é mais velho, ele é 5 anos mais velho que eu. E ali a gente começou a ficar mais próximo, a gente começou a compartilhar o que a gente estava passando, vivendo, pensando, porque quando você se converte muita coisa passa na sua cabeça, né. Então, a gente começou a se compartilhar e começamos a se envolver mais com as coisas da igreja. E isso aí você tinha qual que era a sua idade nessa época aí? 19 pra 20. 19 pra 20 anos. Quase 10 anos. E ali, cara, foi onde houve essa mudança de vida. Ali eu mudei, assim, totalmente, e eu percebi já na faculdade que, eu não estava, como eu te falei na questão da vocação, né, de você ser bom, de você ter prazer, de você ser reconhecido pela igreja, pelas pessoas e você ficar conformado. Eu já não tinha mais prazer. E eu comecei a ver que também que eu não era tão bom assim, que tinha gente muito melhor que se destacava muito mais, e eu não tinha uma ambição de ser o melhor, de estar entre os melhores, e, sabe, isso começou a perder o brilho pra mim dessas coisas. A perder o brilho e eu ia trabalhar e eu falava: "Nossa, mais um dia de trabalho". Eu falei: "Gente, não tá legal nisso". E o que me dava muito prazer foi começar a estudar. Aí foi nesse período que eu comecei a amar estudar a Bíblia e a estudar teologia. Eu sempre gostei desse assunto, só que na minha cabeça, olha uma cabeça de uma criança, eu achava que, eu sempre gostei da área teológica, que minha mãe tinha uns livros, então às vezes quando eu lia, e tal, só que eu achava que isso ia ser um hobby, que Deus ia me chamar lá com 25, 30 anos pra fazer alguma coisa, não que eu ia começar a estudar e ia virar pastor, nem nada, né. Eh, então assim, nunca tinha eu me via como pastor quando as pessoas falavam assim: "Ah, você vai ser pastor", meio brincando, né. Brincando. O pastor da família, porque sempre era mãe da igreja, mas eu achava que era piada, levava não levava muito a sério. Mas lá no fundo, você sabe que existia alguma coisa que pode ter aí, né. E aí nesse período eu comecei a gostar muito de teologia, encontrar um prazer de, tipo assim, de pegar uma bíblia de estudo, não as bíblias convencionais, de estudo mesmo, a Thomas Nelson ali, uma bíblia de estudos pesadas, e eu ler rodapé, e eu anotar, e eu estudar, e ver vídeo, e pegar livro, e não sei o quê. E aí eu lembro que eu ia no gabinete do pastor conversar com o pastor pra tirar dúvida e tal. E aí eu comecei a falar: "Gente, realmente aqui eu tenho uma paixão", e era uma paixão mesmo que me despertou pra área teológica. E ali eu falei: "Realmente eu acho que isso aqui é uma paixão", e eu comecei a ver que eu tinha como eu falei da facilidade, eu tinha facilidade em entender algumas doutrinas complexas e explicar
pra alguns amigos meus. Eu falei: "Gente, se eu tô conseguindo entender isso", por exemplo, eu começava a falar sobre soteriologia, estudo da salvação, eu já entendia calvinismo e arminianismo, e meus amigos sem entender quem como assim calvinismo? Quem que é Calvino? Tipo, e eu ia explicando, assim, eu comecei isso com 19, 20 anos ali, sem estudar de fato, sabe, eu sabia ainda muito pouco, eu ainda sei muito pouco, né, não sei quase nada, mas na época eu sabia bem menos do que eu sei hoje, mas eu conseguia desenvolver alguns assuntos, eu conversava com o pastor Wilson, eu ia no gabinete dele, era numa hora, direto, não era confessar pecado apenas, né, tinha o dia que eu ia confessar pecado, porque tem muito isso, eu entendo esse valor de você estar confessando sua vida para o seu pastor, mas a maioria das vezes era a gente só debatendo assunto teológico, eu fazendo perguntas, escatologia, ele me respondendo, eu gerando pensamento, eu falei: "Gente, então eu tenho uma facilidade para entrar em alguns assuntos teológicos que muita gente não tem". Eu falei: "Pô, não que eu sou melhor nisso, mas às vezes eu tenho um caminho de que", e até que teve um dia que um cara falou: "Pô, mano, você me explicou de um jeito que eu nunca tinha percebido". Falei: "Pô, aqui acho que tem alguma parada diferente". Então eu comecei a ver que mudou, falei: "Pô, eu realmente tenho facilidade e tal". Aí eu comecei a ver que a igreja começou a reconhecer isso em mim do nada. O Dani, do nada, o Dani era o líder de jovens, né, me chamou um dia pra pregar, do nada. "Ei, vem contar o seu testemunho", porque o Dani também eu também conversava muito com ele, compartilhava muito das coisas com ele. "Não, vem cá um dia, traz uma palavra pra gente ali". Fui, primeira vez que eu preguei foi em junho de 2017, alguma coisa assim, maio de 2017. E ali ele falou assim: "Mano, gostei muito, tal, você realmente tem um dom pastoral, você tem um chamado pastoral". E aí, do nada, outras pessoas da igreja começou a falar também que via isso em mim. Falei: "Pô, reconhecimento da igreja". Aí na época eu comecei a entender: "Pô, se as pessoas estão reconhecendo, eu tenho facilidade, eu tenho um prazer muito grande nisso". Não que eu vou encontrar prazer em tudo no ministério, mas, pô, a maioria das coisas eu tenho prazer. E aí só faltava o inconformismo, que eu ainda não sabia, né, que hoje eu comecei a ver. Eu falei: "Caramba", e eu lembro que nesse período eu comecei a ficar muito inconformado quando eu via pessoas se perdendo por falta de conhecimento bíblico. Amigo meu mesmo próximo ali de, tipo assim, de ser levado muito fácil por conversa de pastores que tentam enganar eles, sendo levado muito fácil pelas emoções, não tendo constância bíblica, não tendo entendimento bíblico, e sendo levado a interpretações erradas da Bíblia. E eu falava: "Cara, isso me conformava, isso me dói até hoje". Quando eu vejo pastor, às vezes, assim, na internet, falando, eu falo assim, heresia mesmo, sabe, tipo Uhum. assim, voltado somente pro próprio ganho dele, Sim. né, tipo assim, de querer ganhar dinheiro, querer ganhar alguma coisa em cima, isso me deixa, assim, transtornado. E eu falei: "Cara, eu sou inconformado com isso, as pessoas morrem por falta de conhecimento", né. Tem, acho que não sei se é Oséias que Oséias. fala sobre isso. E realmente esse versículo sempre me pegou, que o povo perece por falta de conhecimento. Então eu falei: "Senhor, eis-me aqui, eu posso ser uma ferramenta do Senhor para gerar conhecimento, e o Senhor me dá primeiro conhecimento, porque eu não sei nada, e o que o Senhor me der, eu estou disposto a te oferecer". Isso em 2016, 2017. Então eu comecei a entender ali, não, não é isso aqui. E aí eu lembro que começou a me vir isso, eu falei: "Cara, é isso, então eu vou ter que agora seguir realmente o que o Senhor tem pra mim".